Zeca, o que mudou na sua vida quando você virou CEO? Olha, eu comecei a dormir que nem um bebê. Sério, acordo chorando a cada 2 horas. Quando eu era estagiário, no começo da minha carreira, há 25 anos atrás, um dia eu cheguei para um gerente que trabalhava comigo no Unibanco e eu falei assim: "Eu quero me tornar diretor", né. E aí ele chegou para mim e falou assim: Cara, você não vai chegar lá", né. E aí eu falei: "Pô", porque ele não chegou, né. Tem uma coisa dentro de mim, né, que o pessoal lá, o Jorge Paulo Lemann chama de grit, que é pegada, né. E eu sempre tive muito isso, muita energia, muita pegada. E eu acho que, assim, o que as pessoas que querem crescer na vida, né, tem um filme que eu adoro, De Volta para o Futuro, que o cara falava: "Se você quer alguma coisa realmente e você acredita, você consegue. Então você pode tudo aquilo que você acredita, mas tem que ter pegada", né. É assim, podem te colocar de frente com a porta, mas é você que vai ter que girar a maçaneta. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você querer. Tem que querer muito. E quando eu falo de querer, é aquele cara que busca, que estuda, que chega mais cedo, que vai embora mais tarde, porque ele quer melhorar. No transporte de cargas, o que eu sinto o maior desafio, né, até para os transportadores, é a rentabilidade da operação. A gente identificou aí nos nossos estudos, né, então a gente fez vários estudos profundos para a gente analisar como que a gente ajuda o transportador. E a gente viu que a margem do frete ela é muito apertada, né? É embarcador jogando prazo para pagamento muito alongado, é a questão da, de dados que o transportador precisa utilizar para tomar as melhores decisões, a questão de fraude, a questão do posto, a inadimplência. Então, o Rede Frota identificou todas essas dores do mercado e a gente criou uma solução que a gente dá o remédio para cada uma dessas soluções. Então a gente resolve a dor do posto, que é a questão da inadimplência e da fraude. A gente resolve a dor do transportador, que são dados e linhas de crédito, né? E a gente tem outros produtos, como o cartão de despesa, que ajuda ele na organização, né? A gente tem o produto frete, a gente tem antecipação de recebíveis. Enfim, a gente tem uma cesta de produtos que resolve em um único lugar todos os problemas do transportador. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seja Águia Cast. E hoje o episódio é muito especial porque é papo com CEO. De papo, muito lifestyle maravilhoso para vocês, uma forma bem espontânea. Estamos aqui com convidados especiais. Zeca Viana, CEO do Rede Frota, que faz parte do Grupo Marajó. Estamos aqui com a Paula, minha xará, que vocês já conhecem. E estamos aqui com o Gabriel, que é nosso gerente de marketing. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, Paula. Obrigada, Paula, pela terceira vez aqui. Eu acho que eu já mereço música no Fantástico, né? Com certeza. Boa, obrigado pelo convite. Segunda vez, né? Vamos lá falar um pouco aqui sobre o Rede Frota e principalmente mostrar um pouco dos bastidores de como é que a gente leva as coisas, falar um pouquinho de tudo que a gente faz ali na empresa, enfim, da cultura como um todo. Com certeza. E para iniciarmos esse podcast, Zeca, você como um grande líder, a gente sabe que você veio de uma metrópole para o Centro-Oeste, assumindo novos desafios, como você mesmo falou, que gosta de sair da zona de conforto, para assumir desafios grandes, né, que é entrar no nosso segmento do transporte. E hoje muitas pessoas pensam que carregar um título de CEO é apenas um título, mas por trás disso existe muita responsabilidade. Como você se sente em liderar um grande time como o pessoal do Marajó? Olha, eu me sinto muito honrado, né, pela confiança que me foi depositada para estar tocando essa operação do Rede Frota. É uma operação super estratégica para o grupo, né? E a gente tem muita oportunidade pela frente. A gente acredita muito no crescimento desse projeto e como a gente vai impactar a vida do transportador. Então, assim, eu vim, né, de outros mercados, né? Então, só dando um overview aí de como é que eu vim parar no Rede Frota. Eu passei por várias empresas, né? Então, eu passei por Unibanco, passei por Porto Seguro, passei pelo Banco ABC Brasil, passei pelo Mercado Pago, que é o meio de pagamento do Mercado Livre. E eu acho que foi uma grande escola, né? Quando a gente olha assim e a gente começa a analisar. Quando eu comecei no Mercado Pago, não existia ninguém que entendia de meio de pagamento online. Então, eu acho que eu sou meio autodidata na questão de aprender e eu gosto de coisa bem difícil. Se a coisa é bem difícil, eu me sinto cada vez mais motivado. Então, quando eu vim para o Rede Frota, eu recebi um convite de pegar uma empresa que já saiu do zero para o 1 e levar do 1 para o 100. Você tirar uma empresa do 1 para o 100, você tem que botar muita energia, muita força. É que nem um avião quando vai decolar, que você tem que encher a turbina dele
para fazer ele correr na pista e decolar até sair dos 10 mil pés, né? Então eu acho que isso me motiva muito, né? Então acho que é um grande momento da minha carreira e eu nunca tive tão motivado como eu estou hoje. E qual é o maior desafio no transporte de cargas que você tem avaliado? Olha, no transporte de cargas, o que eu sinto o maior desafio, né, até para os transportadores, é a rentabilidade da operação. A gente identificou aí nos nossos estudos, né? Então a gente fez vários estudos profundos para a gente analisar como que a gente ajuda o transportador. E a gente viu que a margem do frete ela é muito apertada, né? É embarcador jogando o prazo para pagamento muito alongado, é, a questão da, de dados que o transportador precisa utilizar para tomar as melhores decisões, a questão de fraude, a questão no posto, a inadimplência. Então, o Rede Frota identificou todas essas dores do mercado e a gente criou uma solução que a gente dá o remédio para cada uma dessas soluções. Então, a gente resolve a dor do posto, que é a questão da inadimplência e da fraude. A gente resolve a dor do transportador, que são dados e linhas de crédito, né? E a gente tem outros produtos, como o cartão de despesa, que ajuda ele na organização, né? A gente tem o produto frete, a gente tem antecipação de recebíveis, enfim, a gente tem uma cesta de produtos que resolve em um único lugar todos os problemas do transportador. Eu acredito que isso pode ser o maior diferencial do grupo como um todo no nosso setor, e principalmente porque o grupo nasceu como posto. E hoje, entendendo todas essas dores, criou produtos específicos que Exatamente. muitas pessoas criaram, mas não viveram, né? Então, quando a gente fala do Rede Frota, né, você tocou num ponto bom, né? A gente nasceu de posto, né, de rodovia, e a gente tem 30 anos de experiência com posto. Então, a gente sabe a dor do posto. A gente sabe como que a gente ajuda o posto. A gente sabe como ajudar o transportador, né? O nosso desafio, né, quando a gente olha assim, para o ano de 2026, a gente tem muita coisa para implementar para automatizar o dia a dia, tanto do posto como do transportador. E a gente acredita que o Rede Frota vai ser uma outra empresa a partir de abril, porque a gente vai implementar N coisas no primeiro trimestre que vão entregar para os nossos clientes uma facilidade absurda. Então, quem já usa o produto do Rede Frota, a Vai ficar parte. muito melhor a partir Muito de melhor. abril, né? Concorda, Gabriel? Paula? Concordo Com plenamente. certeza. E até assim, falando um pouco do que você comentou, né, que a gente veio de posto. Quando a gente começou a levar o Rede Frota, em 2018, né, levar ele para outros postos além da Rede Marajó, esse foi um discurso que a gente falou bastante e isso faz muita diferença, assim, para as pessoas que trabalham no posto, né? Quando a gente chega, por exemplo, em uma rede de postos e fala que o dono do posto, né, o fundador, no caso, o seu Hernandes, né, que foi o fundador da Rede Marajó há mais de 30 anos atrás, ele abastecia os caminhões e isso faz muita diferença, né? Porque assim, até eu viajo bastante pelos postos, né? A gente faz alguns eventos e conversando com alguns motoristas, tem motorista nosso que o seu Hernandes já abasteceu o caminhão do motorista. Aí ele fala: "Ah, eu conheço o seu Hernandes, aquele primeiro posto lá em Nova Olinda". Então, assim, a gente ter essas raízes é algo que faz muita diferença, porque a gente realmente vive o mercado há muito tempo, né? A gente não é mais assim um aventureiro que, enfim, que tem muita grana e está entrando aí no mercado de transporte porque viu que é uma oportunidade de ganhar grana, enfim. A gente está nesse mercado e a gente é apaixonado por esse mercado. E é essa experiência que traz o legado que vocês levam para os transportadores do atendimento humanizado, né? Com a cadeia toda, não só com o transportador, mas com os motoristas também. Sim. Exatamente. Fiquei com uma dúvida aqui que eu queria até perguntar para o Zeca. Qual que é a solução que o cliente acha que vai resolver os problemas dele e você, com a sua experiência de mercado e com a sua visão, você sabe que não é a melhor solução? Olha, é uma boa pergunta, né? Olha, eu acho que a melhor solução para o cliente são dados, né? Eu acho que atualmente dados é o novo petróleo, porque com a informação, né, tem aquela frase que diz: informação é poder. Então, quando você dá o poder para o transportador, para ele tomar as melhores decisões, a gente acredita que é uma coisa super relevante para ele. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que o cliente ter em cada local eh, uma solução para o seu dia a dia é algo que não é bom para ele. Então, assim, se ele vem para um rede frota da vida que tem todas as informações, né?
Então, assim, o Rede Frota tem todas as soluções para a transportadora. Então, eu acredito que o cliente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ele pega crédito aqui com um meio de pagamento, com outro e tudo mais. E às vezes ele centralizando e aumentando o relacionamento com o Rede Frota é muito melhor para ele. E muito cliente, né, o transportador, ele fica muito preocupado apenas com o preço do diesel, né? E aí ele acha que a solução é essa. E não é. A solução é fazer gestão. É ele ter os dados para ele poder administrar da melhor forma, da forma mais eficiente a sua transportadora. Então eu acredito muito nisso, que dados é o que o transportador tem que ter na mão e hoje o Rede Frota passa a oferecer para os seus clientes uma gama de informações de dados muito relevante, né? Digamos assim, a gente está entregando o prato pronto para o cara. Ó, olha aqui. Aqui está dando um alerta. Começa a olhar aqui esse canto aqui. Então, eu acho que esse é um grande ponto. Ótimo, perfeito. Fiquei com uma dúvida também, Zeca. O que que mudou na sua vida quando você virou CEO? Olha, eu comecei a dormir que nem um bebê. Sério. Acordo chorando a cada 2 horas. Boa, boa. Não, brincadeiras à parte, né? Eu acho que assim, o que mudou, todo mundo fala assim, nossa, eu quero ser CEO, porque, né, tem glamour e tudo mais. E não é bem assim. Quando você se torna CEO, você tem uma responsabilidade muito grande. E a gestão, você ser CEO, né? Eu acho que assim, uma cadeira de liderança, ela já é solitária. E quando você é CEO, ela é mais solitária ainda. Porque muitas vezes você não tem alguém, um chefe para te apoiar, né? Você não tem, você é o CEO, você é a cabeça de chave. Você tem que tomar decisão, você tem que falar para onde a empresa tem que ir. Então eu acho que assim, o que mudou na minha vida assim foi que eu comecei a estudar muito, né? Então, a gente acha que a gente sabe tudo e quando a gente chega numa posição dessa, a gente sabe, a gente descobre que tem muita coisa para aprender. Então, quando eu comecei como CEO, né? Então eu vou dizer que eu não era CEO, mas eu era como se fosse o CEO na Braspag, que era uma empresa do grupo da Cielo. E eu era o segundo homem ali na linha sucessória, né? E o meu gestor, ele respondia tanto pela Braspag como pela Cielo. Então eu basicamente tinha que tocar a empresa sozinha, porque ele dividia funções. E isso foi lá em 2018, e eu aprendi muito naquele momento. E ele me deu pista para eu me desenvolver. Depois disso, uma fase marcante na minha vida foi na Jaé, quando eu morei 2 anos no Rio de Janeiro, que a gente ganhou a licitação do transporte público do Rio de Janeiro, e foi uma excelente escola, né? Porque eu não tinha dinheiro e eu tinha que fazer, né, acontecer e entregar uma startup do zero. E aqui no Rede Frota, é que nem eu falei, né? O time que está aqui é um time muito bom. E eles pegaram uma empresa e tiraram ela do zero para o um. E agora a gente precisa escalar, né? Então a gente precisa escalar. E aí esse é o meu grande desafio. Então, assim, brincadeiras à parte, quando a gente fala, alerta de chuva aqui, quando a gente fala de ser CEO, tem grandes desafios por trás, grandes responsabilidades, que só quem está na cadeira sabe o tamanho da responsabilidade. Porque, assim, se você errar, você derruba o avião, né? Nesse caso, o caminhão. Exatamente, É. entendeu? Então, assim, a gente não tem como errar, né? E quando eu saí de São Paulo para vir para cá, né? O pessoal pergunta, e aí? Como é que foi essa mudança, né? E uma vez eu li um artigo que falava de guerreiros antigos que quando iam para a batalha, eles pegavam e quando chegavam nas terras de quem ele ia combater, né, na ilha, o líder queimava o barco Sim. para a tropa não ter Sim. como recuar, não tem como não ganhar. Então, hoje aqui no Rede Frota, eu queimei os meus barcos. Então, o time está comigo para a gente fazer o negócio acontecer. E eu acredito muito nesse time que a gente tem hoje. É um time muito bom, é um time guerreiro, aguerrido, batalhador, que corre atrás. Então, assim, cada dia que passa e a gente vê uma evolução, nem que seja de 1%, eu vejo a galera mais comprada, mais confiante no projeto. E eu tenho certeza que o ano de 2026 vai ser um ano de grande transformação. As pessoas que trabalham no Rede Frota e os nossos clientes não reconhecerão a empresa de 2026 em 2025. Vamos falar assim, mudei de emprego. É outra empresa. E qual foi o maior desafio em 2025? Olha, o maior desafio, bom, para mim que acabei de chegar nesse mercado, foi entender como é que era o jogo, né? Então eu aprendi, né, como é que funciona essa operação no detalhe.
Eu entrei bem forte, bem fundo na operação para entender quais são as malícias, aonde estão as dores e tudo mais. E eu acho que a grande dor minha, né, como executivo, foi o desconhecimento, né, e essa minha curva de aprendizado que ela se concluiu recentemente aí por volta do mês de outubro. Eu tenho certeza que o Zeca de outubro e o Zeca de abril é totalmente diferente, entendeu? Sim. Eu fiquei com outra dúvida aqui, Zeca. Você, como CEO, qual que é a decisão que você não gosta de tomar sozinho? Cara, uma decisão que ninguém gosta de tomar, e aí não é nem como CEO, é como Uhum. gestor, é fazer o desligamento de um profissional, né? Então eu sempre penso assim, eu nunca desliguei ninguém. A pessoa que se demite emocionalmente e aí a gente faz, né, digamos assim, o desligamento, né, o distrato corporativo daquela pessoa. Mas quando a pessoa não entrega o trabalho, não é que ela não quer, ela se demitiu, ela não acredita no projeto, né? E aí eu acho que muitas vezes e eu uso isso sempre na minha vida, a gente tem que ser muito verdadeiro com as pessoas. Eu não vou fazer favor nenhum para as pessoas se eu não for honesto com elas, né? Então, assim, eu acho que uma decisão que eu sempre, quando eu vou tomar, eu uso sempre um colegiado, né? E aí, eu posso falar do RH, né? Do Rede Frota. Eu acho que, assim, de todas as empresas que eu trabalhei, o RH do Rede Frota é excepcional, né? Não vou falar o nome da pessoa aqui para os telespectadores, né? Não procurarem e buscarem para contratar, porque realmente a pessoa é muito boa, né? E eu acho que, assim, se eu pudesse falar assim, qual foi a área que mais fez entrega no ano de 2025 no Rede Frota foi o RH. Mas Isso eu falo de agora, boca cheia, que o RH, olha, arrebentou. vou dar um spoiler então. Assistam o episódio anterior com o Zeca, que vocês vão conhecer toda a estrutura de gestão do RH do Grupo Marajó. É isso aí. Eu tenho uma pergunta também, Zeca. Assim, você falando assim muito sobre liderança, gerir pessoas, tomar decisões. Eu vejo que muitas pessoas, depois que você veio para o Rede Frota, viram que o Rede Frota ele pode abrir muitas portas para a pessoa crescer na carreira, né? Então você, por exemplo, foi o primeiro CEO que a gente teve no Rede Frota. Gostaria que você falasse assim brevemente quais são as 3 atitudes que a pessoa deve ter, o profissional hoje que a gente tem dentro da empresa, ou até em outra empresa que esteja nos assistindo, Uhum. as 3 principais atitudes que o profissional deve ter para ele conseguir subir de nível, né? Para ele conseguir almejar um novo cargo, enfim, talvez até chegar no cargo de CEO daqui a um tempo. Eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi, e aí eu vou falar de mim, né? Quando eu era estagiário, no começo da minha carreira, há 25 anos atrás, um dia eu cheguei para um gerente que trabalhava comigo no Unibanco e eu falei assim, eu quero me tornar diretor, né? E aí ele chegou para mim e falou assim, cara, você não vai chegar lá, né? E aí eu falei, pô, porque ele não chegou, né? E aí eu fui vendo, né? E aí eu tenho uma motivação dentro de mim muito forte. Eu me auto-me motivo, né? Então, assim, eu não preciso de ninguém me motivar. Eu não preciso de um tapinha nas costas para eu me motivar. Eu tenho uma coisa dentro de mim, né? Que o pessoal lá, o Jorge Paulo Lemann chama de grit, que é pegada, né? E eu sempre tive muito isso, muita energia, muita pegada. E eu acho que, assim, o que as pessoas que querem crescer na vida, né? Tem um filme que eu adoro, De Volta para o Futuro, que o cara falava: se você quer alguma coisa realmente e você acredita, você consegue. Então você pode tudo aquilo que você acredita, mas tem que ter pegada, né? É assim, podem te colocar de frente com a porta, mas é você que vai ter que girar a maçaneta. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você querer. Tem que querer muito. E quando eu falo de querer, é aquele cara que busca, que estuda, que chega mais cedo, que vai embora mais tarde, porque ele quer melhorar, né? Eu acho que assim, então pegada é a primeira coisa. Segunda, estudar. A gente acha que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada. Cada vez, quanto mais eu estudo, mais eu tenho certeza que eu não sei nada. E aí eu vou estudar e eu vou buscar, né? E eu tento aprender muito com o erro dos outros, né? Então, história é uma matéria super importante, né? Cases que você lê e estuda, você aprende como é que o outro errou, por que que o outro faliu, para você realmente isso. E eu acho que você tem que ter eh, uma questão que é fé. Você tem que acreditar, né? E aí acreditar em fé em Deus, e você tem que ser uma pessoa boa, né? Porque não é puxando o tapete ou falando mal dos outros que você vai crescer. E tem uma frase que eu gosto, né? Uma hashtag que a gente tá até brincando, né? No grupo da comercial. Foca no seu. Foca no seu. Não fala do coleguinha. Porque assim, é muito fácil você ver um poste na frente do colega,
mas você não vê um cisco nos seus olhos. Então, acho que assim, essas são as três coisas, né? E eu acho que assim, ao longo da minha carreira, eh, eu na faculdade, eu fui aquele aluno mediano, né? E aí eu fui lá, nota para passar, aquele negócio. Quando eu fui fazer uma pós-graduação e o meu MBA, eu quis ser o melhor aluno da sala. Eu peguei lá outro dia o meu boletim, né? Boletim é coisa de velho, né? Mas o meu histórico lá do Eu chamo de curso. boletim ainda. E aí, assim, a nota tava bem alta. Porque, assim, você tem que tirar o máximo proveito. Você tem que enxugar. E eu acho que outra coisa importante, eu sempre tive bons gestores. Eu escolhia o meu gestor, né? Eu falava, cara, quero trabalhar com esse cara, que com esse cara eu vou aprender. E você tem que ter uma referência. Você tem que olhar pessoas, né, ao seu redor e você falar, quem me inspira? E antigamente não tinha esse negócio de YouTube, Instagram, tal, que você seguia a rotina do cara e aí você vai pegando os trejeitos, os comportamentos. Antigamente você não tinha acesso, né? Então eu tinha que olhar alguém ali no meu ambiente corporativo e falar, cara, eu quero extrair o máximo de coisa boa desse cara. E eu vou dizer para vocês que eu tive grandes professores no ambiente corporativo. E não eram os caras que eram os mais amistosos, digamos assim. Eu tive chefes bem duros, mas foram eles que fizeram eu me desenvolver. Aquele cara muito bonzinho, que tá tudo certo, passa a mão na sua cabeça, ele não te desenvolve. Ele tá até te fazendo mal, porque você acha que você tá bem e você não tá se desenvolvendo. Achei Esse é... muito Desculpa, pode cortar. interessante. Obrigado. Achei muito interessante esse ponto que você falou de você ter sempre bons gestores, né? E algo que a gente vira e mexe escuta de uma pessoa ou outra, enfim, tanto no Grupo Marajó quanto em outras empresas, né? Às vezes a gente vai no churrasco, o pessoal gosta de fofocar, falar da vida, as pessoas reclamando do chefe, né? Tipo, meu chefe isso, meu chefe aquilo. Por exemplo, meu chefe não me dá feedback, eu não sei como é que eu tô indo. O que que você diria de conselho para pessoas que às vezes não têm um bom gestor, ou às vezes ela acha que ela não tem um bom gestor, enfim, o que que essa pessoa poderia fazer, qual tipo de atitude que ela poderia tomar para melhorar a vida dela, tendo essa situação assim no dia a dia? Olha, eu acho que assim, a primeira coisa mais direta e reta para fazer é você chegar e pedir para o seu gestor um feedback. Eu sou CEO e eu sempre peço feedbacks para os investidores, por exemplo, do Rede Frota. Então eu cobro um one-on-one. Cara, vamos fazer um one-on-one? Vamos bater um papo, né? E eu acho que assim, se o teu gestor não está dando o feedback, cobra ele, lembra ele. Às vezes ele está tão atarefado de multitarefas, né? Porque, de novo, a gente é uma empresa que está em expansão e crescendo muito forte, né? E eu acho que assim, as pessoas não fazem isso porque elas não querem, né? Elas não fazem porque às vezes ali estão priorizando outras coisas. E eu acho que é super importante você pedir, né? Acho que você tem que cobrar isso. Agora, você quer descobrir todos os seus defeitos? Fala que você vai ser promovido para os seus colegas. Puta, todo mundo vai falar, mas como você vai ser promovido? Você é isso, você é aquilo outro, né? Então, acho que assim, tem várias maneiras de você conseguir feedbacks importantes, entendeu? E eu acho que os pares são pessoas muito boas para também darem feedback. E assim, acho que uma vez, quando eu trabalhei no Mercado Pago, a gente tinha um problema muito grande de confiança. O time não confiava um no outro e por isso a empresa não crescia. E aí a gente fez uma dinâmica, né, com a consultoria, e essa consultoria chamava individualmente cada pessoa para um dar um feedback para o outro, mas um feedback honesto, verdadeiro de 15 minutos. Foi a maior lavação de roupa suja, né? Eu imagino, viu? Parecia terapia de casal, mas tudo ali foi lavado. Então, em um dia, todo mundo fora do escritório lavou a roupa suja. Então, eu acho que, assim, você sempre tem que buscar, né, tirar a temperatura, seja com seus pares, né? Então, por exemplo, a Paula cuida de atendimento. Pô, perguntar para comercial. E aí, como é que os clientes estão vendo o nosso atendimento? Perguntar para o próprio cliente. E aí, como é que está o nosso NPS? Né? O marketing, a gente fazer pesquisas. Enfim, tem várias maneiras da gente conseguir feedback do nosso trabalho. E muitas vezes a gente sabe quando a gente não está dando o máximo. A gente sente isso, né? E eu tenho a visão que é assim, a gente como profissional, a gente é como se fosse um atleta profissional. A gente tem que se cuidar, a gente tem que cuidar da nossa saúde, a gente tem que cuidar da nossa mente com terapia, a gente tem que se alimentar bem. Se a gente bebe no domingo, chega na segunda tá de ressaca. E aí a tua produtividade cai.
Então, assim, são coisas assim que parecem bobas, mas elas são importantes para o dia a dia do desenvolvimento do profissional. E o que eu acho é assim, é, um bom colaborador, né? E eu nas entrevistas eu gosto de às vezes perguntar isso, é assim, autocrítica. A pessoa tem que ter uma autocrítica. Então eu gosto de na entrevista, muitas vezes com um cara de vendas, eu falo, me vende aqui um negócio. Aí quando ele acaba de vender, eu falo assim, e aí, me diz onde você foi mal. Aí tem aquele cara que fala, não, eu fui perfeito. E tem aquele cara que fala, não, eu podia ter melhorado aqui, podia ter melhorado ali, eu acho que eu falei demais aqui. Então, esse senso de autocrítica é uma coisa super importante para você evoluir como ser humano, como profissional, como pai, como marido, enfim. Eu acho que esse senso de autocrítica e humildade para entender essas coisas, eu acho que é super rico. E quando a gente fala de potencial, como que nós, gestores, podemos desenvolver, estimular o potencial máximo dos nossos colaboradores? Qual que é a dica que você dá, Zeca? Exemplo. Eu acho que você, como líder, você tem que ser o exemplo. Porque a palavra convence e o exemplo arrasta. Então, assim, se você quer que teu time chegue cedo, não adianta você chegar tarde. Se você quer que seu cliente, se você quer que teu comercial visite, vai visitar com ele. Então, se você é um gerente comercial, você tem uma equipe de vendedores e você não sai de casa, teu time vai falar assim, ah, por que que eu vou sair de casa? Então, quando você é líder, você é uma referência para a galera. E aí a pergunta é, você está sendo o gestor que você gostaria de ter para os seus colaboradores? Isso é uma reflexão. E a gente usa essa reflexão até como ser humano. Você está sendo a pessoa que os outros vão se inspirar, principalmente para quem tem filho, né? Será que o meu filho tem orgulho do pai dele? É isso. E eu vi uma frase outro dia que era mais ou menos assim, é, você se tornou o adulto que protegeria a criança que você foi quando, né, você era jovem? Então, assim, e aí? Você se orgulha do que você é hoje? Então, o ponto é, você consegue mudar. Tudo dá para mudar. Então, você consegue estudar, você consegue, né? Hoje tem YouTube, hoje tem ChatGPT, hoje tem Google, hoje tem tantas coisas. Antigamente, para eu estudar, eu tinha que usar a Barça. Eram, sei lá, 15, 16 livros que eu tinha que ver em ordem alfabética onde estava o tema para buscar. Esse aí você entregou a idade, viu? Entreguei. Esse eu não conheço. Né? Então, assim, gente, hoje tem muita coisa que está na nossa mão. Só que a gente tem a disciplina. E sabe qual que é o grande ponto, né? Quando a gente está falando de alta performance, a maioria das pessoas cansam. Não tem constância. Não tem constância. A gente tem que ser disciplinado. Porque se a gente não for disciplinado, a gente acaba se tornando escravo do nosso humor. Ah, hoje eu não tô afim. Então, hoje eu não vou fazer nada. Você tem que ter constância. Tem que ter constância. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, de uma certa idade pra cá, eu acordo todo dia às 5 da manhã. Não preciso de nada. 5 da manhã, puf, Tá de pé. tô de pé. Aí, ou eu ficava enrolando na cama até sair de casa, ou eu começava a estudar, ou ir para academia, ou eventualmente meditar, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande de meditar, porque eu sou um cara hiperativo, mas é um exercício, né? Então, assim, mas eu quero evoluir, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Então, assim, agora vai acontecer o ano novo, né? O que que eu acho que, uma dica, né, para todo mundo que está assistindo aqui esse vídeo, faz uma lista daquilo que você quer evoluir. Né? Tipo assim, ah, sei lá, ah, não falo inglês, quero falar inglês. Ah, quero aprender um novo modelo, quero aprender não sei o quê. E eu vou te contar uma história minha, né? É engraçada. Um belo dia, eu trabalhava no Mercado Pago e eu era responsável pela área comercial. E eu achava que eu sabia tudo, que eu dominava, que eu era o bambambam da venda, né? O número crescendo 2 dígitos, né? Voando baixo, né? Não tinha para ninguém naquela época ali, né? Naquele ano exatamente. E aí um belo dia, toda a minha carteira de clientes assim começou a receber proposta de um concorrente. Eu falei, cara, mas como assim? Estão recebendo proposta de um concorrente assim tão rápido? Juro, todos os meus clientes da carteira receberam uma ligação e um convite e tudo mais. Aí eu peguei e falei, cara, deixa eu entender, o que que esse cara tá fazendo? E aí tem um livro, né, chamado Receita Previsível, que ele cria uma máquina de vendas para uma empresa B2B, por exemplo. E o cara implementou esse livro. E eu até então, ali, 2015, eu não conhecia esse livro, né? E aí eu falei, cara, tô ficando para trás. Aí eu fui, li o livro,
implementei o negócio, me atualizei e depois disso eu vivo sempre me atualizando, né? Você tem que ler, você tem que estudar. A gente, né? Eu sempre falo uma frase que é o seguinte: muitas vezes a pessoa fala assim para mim, eu tenho 10 anos de experiência. Só que, na verdade, a pessoa tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes. E a gente não evolui, a gente não avança. Então, eu acho que, assim, as pessoas têm que ter uma autocrítica, né? E tem que se cobrar. Muito bom. E assim, você falando sobre essa história, eu percebi um certo padrão, né? A gente costuma identificar alguns padrões em pessoas que têm sucesso. Geralmente tem uma coisa ali que um faz e o outro faz. Até na internet o pessoal fala muito de o método para ficar rico, para ficar milionário, para ser bem-sucedido, enfim. A gente sabe que não tem receita de bolo, mas eu queria que você falasse assim, como é que é a rotina do Zeca? Quais são os seus hábitos no dia a dia? E quais são os hábitos-chave que você considera importantes para uma pessoa conseguir ter essa alta performance, conseguir ter essa constância, né? Porque na prática, muitas pessoas começam uma coisa e não conseguem concluir, né? Então, o que que você daria de dica para a pessoa no sentido de hábitos diários, para ela repetir durante 2026? Olha, eu vou te falar o que que eu faço, né? E aí eu acho que isso daí é uma coisa que eu implementei comigo mesmo desde 2018. Eu crio uma rotina, né? Então, assim, como eu falei, né? Então, 5 horas da manhã, eu abri o olho, não consigo dormir, e aí ficar enrolando na cama, né? Não é comigo. Então, eu já saio da cama, organizo a minha agenda do dia, eu sei quais são os compromissos que eu preciso executar. Então, naquele dia, aqueles assuntos eu tenho que fechar ou endereçar. E eu acho que muitas vezes a pessoa sai de casa para o trabalho falando assim: tô indo para o trabalho. Chega lá, vê e-mail ou vê problema. E aí começa a responder e no final do dia acha que foi super produtivo. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter essa disciplina. Disciplina é algo fundamental e constância. Acredita em mim, a maioria das pessoas cansa. E tem uma figurinha na internet que eu adoro, que é um cara cavando um túnel, e aí chega lá no final, tem um monte de diamante e ele desiste. E aí o cara de cima chega lá e tem um baita de um diamante. Então eu acho que assim, se não chegou sua hora ainda, é porque você ainda não chegou no ponto que precisava. Tem que continuar cavando. Então eu acho que assim, primeira coisa, você tem que ter disciplina. Eu sou um cara que eu durmo pouco, né? Então eu tenho dificuldade de dormir. Então, assim, se eu dormir 6 horas, 5 horas numa noite, eu acordo zero bala no dia seguinte. Então, acho que você tem que organizar muito bem a sua agenda, saber os assuntos que você quer fechar. eh, Cuidado com bebida e alimentação, porque assim, senão você bebe e você perde aquele outro dia. Então, ficar de ressaca no meio da semana, você perde produtividade. Então, uma dica, né, que você me perguntou, eu gosto de beber sexta e sábado, né, e socialmente, né. Então, porque aí eu tenho o domingo para me recuperar. Então, assim, eu acho que isso é uma questão. Eu acho que você fazer academia, ou algum esporte, você tem que ter uma válvula de escape, né? E a minha era competir de kart, então eu corri muito tempo de kart, né? Então ali era meu momento ali de extravasar. Então acho que assim, rotina, organizar as pautas da semana, nunca ir para o trabalho sem saber o que que você tem que fechar naquela semana. Então, por exemplo, a Paula tem que colocar IA no atendimento. Beleza, então essa semana, conforme o cronograma que eu planejei, nessa semana eu tenho que fechar o contrato com o parceiro, criar a FAQ com todas as respostas. No dia tal, tem que apresentar para o Zeca. No outro dia, eu tenho que fazer o teste. No outro dia, tem que começar a rodar com o cliente, sabe? Você tem que ter isso. Se você não tiver isso, você não sabe onde você vai chegar, E né? é sobre ser intencional, né, Zeca? Intencional. Tudo tem que ser intencional. Nada pode ser por acaso, né? Então eu coloquei na minha agenda semana passada que eu estaria aqui nesse podcast, né? Então assim, tudo tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado, né? Eu acho que todo mundo gosta, né? Ver lá o Ayrton Senna, o Cristiano Ronaldo, ver aquele atleta. A gente também é um atleta, né? Então assim, você não quer ser o melhor cara de marketing do mercado? É que Sem nem o dúvida. Cristiano Ronaldo ser o melhor atleta. Você não quer ser a melhor responsável, gerente de atendimento do mercado? Sim. Você não quer dar palestra sobre isso no futuro? Só depende de você, né? Não depende de mim. Então, assim, acho que tudo dá. Só que você tem que pagar o preço. E a vida são juros compostos, né? Você quer emagrecer? Eu vou te falar porque assim, eu para emagrecer eu demorei, né? Eu cheguei a engordar e eu falei, não, eu vou emagrecer. E aí eu vim numa luta e tudo mais, né? Chegou num ponto que eu não conseguia mais emagrecer. Usei ajuda de medicamento, né? Então, tomei aquele Monjaro lá que me ajudou muito, né? Para chegar no meu peso ideal.
E por que tudo isso, né? Porque eu tenho que estar na forma física para aguentar o dia a dia e o estresse que uma posição de CEO exige. Não é brincadeira uma cadeira de gestão, seja do nível que for. Vocês são responsáveis por pessoas, né? Aquelas pessoas se inspiram em vocês. Então você tem que ser uma referência. E eu acho que isso é uma coisa que cada líder, né, independentemente do que você faça, fazer muito bem feito, né? E eu brinco o seguinte: você voaria no avião de um cara que tirou nota 2 na prova? Não. Né? Jamais. Você entendeu? Você operaria com um médico que tirava 5? Né? Então, assim, o pessoal vai no médico lá em São Paulo, deixa eu ver, onde esse cara estudou? A primeira coisa, né? Quem é o melhor, né? Quem é o melhor, né? Então, se você procura o melhor quando você tem temas para você tratar, por que que você não busca ser essa referência para todo mundo? E eu acho que, assim, o time que a gente tem hoje tem um potencial que eles nem acreditam. Eu olho nos olhos de algumas pessoas ali e eu vejo, assim, o sangue fervilhar. Sabe, tipo um gigante adormecido? E o que você sente quando você sabe que o colaborador tem potencial, mas só tá usando a potência? Eu vou e tento descobrir o que que tá travando ele, né? Porque tem pessoas que têm muito potencial e aí elas enfrentam alguns obstáculos e aquilo dá uma desanimada na pessoa, né? E quando você chega e tira o primeiro obstáculo, a pessoa começa a andar. Você tira o segundo, tal. E eu vou dar um exemplo bobo. O nosso time de produtos e tecnologia, eles estão fazendo uma implementação num tempo recorde, né? De um portal com dados muito relevante para o mercado. Nem sei se eles acreditavam que eles eram capazes de fazer tudo isso que eles estão fazendo. Mas se você falar assim, e aí, o que que você acha do seu time de produtos e tecnologia? Não troco eles por outro. Porque eles têm a pegada, eles têm grit. Hoje eles vão ficar lá até mais tarde, junto comigo. Já tem uma pizza aí. Se quiserem comer uma pizza hoje à noite lá. E eu Eu vou fico, aproveitar. e eu fico junto com eles, né? Eu fico junto com eles. Porque assim, eu quero ver eles cada vez mais motivados e aflorando o máximo de potencial. Se eu pegar um cara meu lá e colocar com outro cara de qualquer lugar aí, eu acho que, ó, o meu tá bruto. Você entendeu? Então, assim, eu confio muito na galera. O meu atendimento aqui é 24 horas. A transportadora tá parada lá, o WhatsApp tá cantando. Eu tô em todos os grupos de WhatsApp para ver. No WhatsApp não tem alguém mais rápido que eu no WhatsApp. Pode perguntar para qualquer um. Bateu aqui, eu já olho. Avisei todo mundo aqui, ó. Estou num podcast, não vou estar respondendo agora, todo mundo já sabe. Então, se eu demorar para responder, a galera já tá ciente. Se quiser, me liga. Avisei, se for emergência, me liga aqui. Então, assim, a gente tem um time que vai fazer uma. A gente vai criar. A gente já criou uma empresa disruptiva. E a gente tá fazendo algo que o pessoal vai falar assim, cara, eu não acredito que esses caras fizeram tudo isso, né? Então, às vezes, eu olho para eles lá e eles olham para eles mesmos e eles falam assim, cara, a gente fez tudo isso em tão pouco tempo. E como você vê o Rede Frota em 2026? Olha, eu posso fazer uma analogia com a Sim. Fórmula 1, né? Você que é piloto aí, né? De Fórmula Truck, né? Copa Truck. Eu acho que o rei de frota é a Red Bull, né? A gente tem uma equipe que é sensacional. A gente tem muito bons pilotos, né? Max Verstappen. Eu tenho vários Max Verstappen lá dentro da empresa e a gente vai ganhar esse campeonato, né? Obviamente que tem muito esforço, muita dedicação, né? Tem uma história que eu contei muito já na minha vida, quando a gente estava com a meta batida e o time queria relaxar, né? Então tem um caso de um cara que ele deu a volta ao mundo de barco, né? E aí, quando ele estava chegando, tinha um monte de jornalista, um monte de repórter lá no porto esperando ele. E ele desceu para pegar a champanhe para comemorar. E aí, quando ele foi lá pegar, não estava achando a champanhe, o veleiro bateu nas pedras. E ele chegou rebocado. Então, a gente não pode tirar o olho da bola. E tem um detalhe importante, uma dica para qualquer empresário, né? Quando a gente trabalha, né, nesse ambiente corporativo, né, e aí o Kellyton tá ali, tá participando junto comigo de bastante conversa, o primeiro trimestre é o que ganha o jogo. Porque o primeiro trimestre, ele replica durante o ano 12 vezes. Fevereiro, 11 vezes, né? Então, você tem que fechar negócio no mês de janeiro e tem que botar para rodar. E tem muita empresa, muito time comercial que começa a rodar só depois do carnaval.
Vocês concordam? Né? Não tem muita gente que fala assim, o Plenamente. Brasil só começa a rodar depois do carnaval. Cara, o meu time de vendas, hoje, ele tá na rua mordendo que nem louco. É 10 fotos no dia lá em cliente buscando e tracionando e fechando. Tem gente marcando visita para semana que vem. O time tá acelerando. O time tá com sangue nos olhos, né? A gente fala muito da pegada comercial. O time do Rede Frota, nesse momento, passou a pegada comercial de tanta pegada que tá, né? O Leozinho tá voando baixo, o menino. Ele era frentista de posto. A gente trouxe para cá, formou ele dentro de casa. Hoje ele tá cuidando de uma carteira super estratégica. O cara é um avião. A pegada que esse cara tem é sensacional. É uma pegada louca. É isso que a gente precisa, né? Então, hoje, o meu papel e o meu desafio junto aos líderes é como, né, desabrochar esse potencial dentro das pessoas. E tem um filme antigo, posso falar de um filme aqui rapidamente, que me inspira bastante, e de vez em quando eu assisto ele, eu já sei as falas dele de cor, né? Eu vou assistindo ele para me automotivar. Tem um filme chamado Seabiscuit, Alma de Herói, que é a história de um cavalo, tá? Um cavalo de corrida. E aí, qual que é a história? Resumidamente, né? Não vou contar o final do filme, mas assim, o cara, ele é um cara rico, que ele gosta de corrida de carro. Aí um belo dia o filho dele vai dirigir um caminhão dele lá e morre uma criança de 11 anos e o cara fica meio deprê. Aí a mulher larga ele. Tem um técnico que cuida de cavalo que todo mundo ignora o cara, tipo assim, acha o cara meio louco e tal e deixa ele isolado de todo mundo. Tem um jockey, que é um carinha que foi abandonado pelos pais por conta da crise de 1929 e ele é um cara rejeitado assim, só que ele tem um dom de lidar com o cavalo e tem um cavalo que era treinado para fazer o outro cavalo ganhar confiança. Então eles corriam com o cavalo e ficava segurando o cavalo para deixar o outro ganhar. E aí, por uma história, né, os quatro se juntam. E tipo assim, cavalos que valem milhões, esse cavalo foi comprado por, sei lá, 12 mil reais, né? Tipo assim, ninguém queria o cavalo, mas o que que aconteceu? O técnico, que era considerado louco, ele conseguia ver que o cavalo tinha pegada, que tinha grit. O cara, o técnico, né, digamos, o dono, juntou as pessoas e o jockey sabia, porque ele tinha um dom com os animais, de tirar o máximo do cavalo. E é uma história verdadeira. É uma história real isso, do começo do século passado. E o cara começa a ganhar todas as corridas. Então veja bem, um cara que estava machucado internamente porque perdeu o filho e a esposa, um cavalo que ninguém deixava ele ganhar, um jockey que foi abandonado pela família e um técnico que o pessoal não dava nada para ele. Então, a gente tem que tirar, como líder, o melhor das pessoas. Como a gente tira isso? Escutando elas, entendendo, reconhecendo cada etapa, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que eu consigo tirar isso muito bem, né, do time. E isso não é do dia para noite, tá? Não é assim, eu chego aqui e falo, Paulo, a partir de agora você tá com a pegada. Não, não é assim. É um movimento, né? Então, na empresa anterior que eu trabalhei, na Jaé, que eu era o CEO também, a gente não tinha dinheiro, cara, o time tinha pegada. O time estava tão comprado de fazer uma coisa disruptiva, de tirar uma empresa de 10 anos que estava fazendo aquela gestão e virar líder de mercado, que a galera trabalhava de sábado e domingo. Eu não pedia, tá? Eu não falava nada. O time estava lá, sabe? É um propósito. Qual que é o nosso propósito? O nosso propósito é melhorar a vida do transportador. O transportador é aquele cara que ele carrega remédio, que carrega alimento. Tudo que você consome passou na mão desse cara. E hoje a gente tem que ajudar ele a fazer gestão do negócio dele. Zeca, e assim, falando um pouco sobre a parte de gestão, eu percebi na sua fala que o Rede Frota tem uma pegada comercial muito forte e eu imagino que isso seja cultural, né? Até trabalhando na empresa, esse tempo que eu tô, eu percebo que faz parte da cultura, né? E eu vejo que hoje muitos empresários, né? Você deu uma dica aí para empresários, muitos empresários veem a sua empresa indo por um caminho que ele não quer, né? E como é que esse empresário consegue, de forma rápida, mudar a cultura, mudar esse caminho que a empresa está tomando, que ele não gostaria que a empresa tomasse? Cara, ele tem que descer do camarote, né? Tem que ir para a pista de dança. Então, nesse curso que eu fiz na França, recentemente, lá no INSEAD, falou-se muito sobre isso. Que tem muito gestor, tem muito líder, muito dono de empresa que fica no camarote.
Você tem que descer para a pista de dança para você sentir o calor da pista, a cotovelada, o pisão no pé, né? Todo mundo aqui já foi numa pista de dança, né? Então, assim, não dá para ficar olhando de cima. Tem que entrar lá. Então, assim, eu mergulhei dentro do Rede Frota. Eu fui na ponta, né? Eu escuto ligação da cobrança, né? Então, assim, se você não entender as dores que está acontecendo no seu dia a dia, você não consegue mudar o rumo da empresa. E aí, assim, quando a gente está falando disso, a gente está falando de turnaround, né? Que é dar um cavalo de pau para fazer a empresa ir para o lugar que você tá. É isso que eu gosto de fazer. Isso me dá muito prazer. Eu me divirto, né? Então, por exemplo, essa semana eu tô aqui, a minha família tá em São Paulo, né? A gente mudou para cá, mas a minha esposa foi para São Paulo com a minha filha e eu tô deixando de ver minha filha para estar aqui. Mas eu tô tão motivado e ela entende esse meu perfil, porque ela já me conhece há 13 anos, e ela falou assim para mim: "Você tá naquele transe lá de motivação à potência". E eu falei: "Eu tô", né? Então deixa eu aqui, não quero quebrar esse ciclo agora, porque realmente esse primeiro quarto de 2026 vai fazer muita diferença para a gente ter um ano espetacular no ano de 2026, né? Então, eu falo para as pessoas, acredita que vai dar certo, né? E muitas vezes a pessoa fala, será? Tá muito difícil, não sei o quê. E eu acho que assim, quando é difícil que é bom. Porque se é fácil, você fica na zona de conforto, concorda, Paula? Então, assim, o difícil é que é legal, né? Na minha mentalidade. Então, eu gosto de problema. Eu gosto de dor de cabeça. Zeca, você faz muito analogia com a gente sobre os jogos de vôlei, né? E eu te imagino muito com essa visão do Bernardinho. E eu imagino assim, e eu fiquei curiosa, em que momento que você acha que é necessário pedir um tempo técnico para chamar a equipe para fazer algum tipo de movimento? E que alguns gestores, eles prorrogam algumas conversas e deixam o jogo rolar. Em qual momento que você acha que é necessário parar e ter uma conversa difícil? Olha, eu acho que assim, quando o gestor está muito dentro da operação, eu acho que ele tem que fazer esse freio de arrumação ao primeiro sinal que ele vê que o negócio está indo para um caminho que não é bom, né? Então, assim, essas paradas técnicas são super importantes. E aí, assim, eu acho que a gente ter dados para a gente fazer a tomada de decisões, e muitas vezes a gente não tem 100% dos dados, a gente tem 70%, 60%, e a gente, como gestor, tem que tomar uma decisão. E aí, por isso que vem a experiência, o nosso repertório. Então, assim, eu acho que o freio de arrumação tem que ser feito ao primeiro sinal que você vê que o negócio não está andando, né? Então, quando você está numa empresa que precisa crescer muito, né? Que é o momento, né? Eu faço analogia com o avião. Quando o avião vai decolar, não sei se todo mundo aqui sabe, tem um momento de cabine estéreo. Vocês sabiam disso? Ninguém pode falar com o piloto e com o copiloto, até chegar a 10 mil pés. Então, naquele momento que ele vai decolar, cabine estéreo, ninguém fala. Qualquer coisa que acontecer no avião não é para falar com o cara, deixa o cara 100% concentrado. E o cara vai, faz a decolagem, chegou a 10 mil pés, aí o cara fala assim: todo mundo que voa de avião nunca viu o cara falando 10 mil pés. Sim. Uhum. Porque agora a cabine não está mais estéreo. Agora você pode falar comigo, pode soltar o cinto, eventualmente, né? Então, eu acho que esse é o ponto, né? Ótima conversa. E algo que você falou que é muito importante, Zeca, que o transporte ele nunca para. Pode ser que os outros setores eles comecem a trabalhar após carnaval, mas no transporte isso não acontece, porque a gente vive um período de safra que acontece janeiro e fevereiro. Então, de certa forma, é uma das maiores potências que acontecem. E como que o transporte vai parar? Não pode. E se você está alinhado em ter esse propósito de ajudar as transportadoras, você também tem que estar a todo vapor junto com eles, né? Sem dúvida nenhuma. E eu brinco muito, né? Que eu falo assim para os meus clientes, cara, você tem que ter, que nem o avião, a segunda turbina. Às vezes você está trabalhando com meio de pagamento, com seu limite de crédito, você tem que ter outro. Porque se der um problema, não pode parar, né? O show não pode parar, tem que continuar. Então, eu acho que assim, é super importante o cliente, né? Quando eu trabalhei no Mercado Pago, às vezes o Mercado Pago caía. E eu ligava para o meu cliente e falava assim, ó, liga o meu concorrente aí para você não perder venda. Então, essa é a nossa mentalidade. A nossa mentalidade é o bem do cara. É o cara rodar o caminhão, né? E hoje, quando a gente fala do Grupo Marajó, né, a gente tem aí uma experiência muito boa para os caminhoneiros, né? E eu rodei visitando vários postos, várias redes de postos aí que dão um tratamento muito bom e a gente credencia todos eles para a gente ter um atendimento muito bom, né? Eu acho que a gente está num caminho muito bom. Eu acho que vai ser um ano sensacional.
Agora eu quero fazer perguntas também, né? Tá na minha vez, né? Acho Já respondeu que muita? já respondi Mas eu muita. queria fazer uma última Vai pergunta lá. para você. Eu escutei essa pergunta, Paulo, em algum outro podcast, eu não lembro, mas eu achei muito boa. Já que a gente está falando com o Zeca que o episódio é Papo com o CEO, eu queria saber, Zeca, se você pudesse emprestar uma habilidade sua, a melhor habilidade que você tem para qualquer pessoa, né, a pessoa que está começando, qual seria essa habilidade e por que você emprestaria essa habilidade para a pessoa? Olha, várias pessoas falam que a minha principal habilidade é inteligência emocional, né? Então, assim, eu consigo ficar numa situação de bem crítica, muito calmo, né? Então, eu acho que assim, eu emprestaria a minha inteligência emocional para muitas pessoas. E muitas pessoas que trabalharam comigo e viram situações bem tensas, mas tensas bem mesmo, dos caras falarem, cara, você tem que dar curso de ter inteligência emocional, porque eu nunca vi uma pessoa ficar com sangue frio numa situação como essa. Então, eu emprestaria a minha inteligência emocional. Eu acho que esse é meu ponto mais forte, né, que eu tenho. Ao ponto de, em empresas passadas, terem dois fundos de investimento que não se falavam e eu era o elo de ligação com os dois, né? Então, eu acho que assim, eu acho que meu ponto forte é esse. Eu tenho uma pergunta também, antes de terminar. Quando você decidiu vir para o Rede Frota, qual que foi o ponto que você olhou e conseguiu tomar uma decisão e pensou, vale a pena? Olha, a primeira coisa foi o tamanho do desafio, né? Então, assim, que nem eu falei, né? Eu sou viciado em coisas impossíveis, coisas bem difíceis. Quando é uma dificuldade absoluta, isso me chama muita atenção. Isso é uma coisa minha, né? Tipo assim, a minha empresa vai quebrar. Cara, me chama, deixa eu ir lá para tentar resolver essa parada, entendeu? Claro, não é o caso aqui. Ah, minha empresa quer crescer 2 dígitos, eu estou andando de lado. Vamos lá. Só que, obviamente, a gente não consegue fazer uma mudança no estalar de dedos, né? Tem uma frase que eu gosto que é assim, não dá para sair de A para o Z sem passar pelo B, pelo C. Então, existem coisas, existem processos que precisam ser feitos, né? E existe uma gama de atividades que muitas vezes quem está olhando do helicóptero não sabe o que a gente está fazendo. É que nem um pedreiro que vai na sua casa arrumar um encanamento, né? Ele vai lá arrumar um encanamento, ele fecha a parede, você olha e fala, cara, mas não mudou nada, mas estava tendo um vazamento, né? Então eu acho que assim, isso é uma coisa super interessante. Então assim, o que me chamou muita atenção foi o desafio de fazer uma empresa com um potencial muito grande crescer 2 dígitos. E eu acredito que a gente consegue crescer 2, depois 3, e a gente vai embalar, né? Tem um livro chamado Feitas para Vencer, que o cara fala o seguinte: quando você vai pegar um carro e você vai empurrar ele, tirar ele do lugar, você tem que fazer muita força, mas na hora que ele começa a girar a roda, fica mais fácil. Então, eu acho que isso é uma coisa que empresas nesse momento de vida são importantes, tá? Com certeza. Agora eu quero fazer perguntas. Tá, Posso? pode. Paula, Ah, você que é nossa responsável por todo o nosso atendimento, me conta, quais são aí os principais entregáveis para o ano de 2026 para os nossos clientes? mais velocidade nos atendimentos, é o que a gente falou nos podcasts anteriores, que os nossos clientes precisam de um atendimento mais ágil, com qualidade e proximidade. Então, esse vai ser o nosso diferencial para o próximo ano. Então, nós vamos implementar algumas tecnologias para serem utilizadas ao nosso favor de forma totalmente estratégica, mas para a gente garantir um relacionamento mais próximo, principalmente com as transportadoras. E eu quero pegar um gancho na sua resposta, e é um recado para as transportadoras, né? Eu quero que o cara do caminhão fique parado o mínimo de tempo possível na hora que ele for abastecer com rede frota. Esse é o desafio do atendimento, o desafio da área de produtos, né? Eu quero ser o cara mais rápido. O cara chegou, abasteceu, lavou o para-brisa, encheu o tanque, carregou de água ali, tchau, Seguiu viagem. seguiu viagem, né? Hoje a gente é rápido, mas eu quero ficar mais rápido ainda. Eu quero ser assim disparado o meio de pagamento aí o mais rápido possível, né? E aí pegando um gancho pro Gabriel. Gabriel, Vamos lá. quais são as ações de marketing aí para a gente esperar aí para o ano de 2026, né? Eu já faço o convite para o pessoal para ir na feira que a gente vai ter também. Acho É isso que aí. é importante. Em 2026 a gente tem bastante coisa, né? É um ano que a gente tem, até o Zeca falou, Fenatran, né? Que é a feira mais importante do nosso setor, né? Ela acontece a cada 2 anos, então
Em novembro a gente vai estar lá na Fenatran, né? O Rede Frota já está confirmado, a gente já tem um espacinho lá para receber você, cliente, transportador que está nos assistindo. E fora a Fenatran, né, que é um evento muito grande, 2026 a gente quer ser o meio de pagamento líder desse segmento, né? A gente quer ser Do assim transporte de do pesados, né? transporte de pesados. Quando alguém perguntar assim, como é que eu vou abastecer a minha frota na estrada? As pessoas têm que lembrar que é com Rede Frota. É isso que a gente vai buscar. E, inclusive, né, para atingir esse objetivo, a gente percebeu que a gente precisava humanizar a nossa marca, né? A gente estava ali se escondendo atrás de um Instagram ali só com a logo do Rede Frota e a gente percebeu que as pessoas, elas não querem falar com marcas, elas querem falar com pessoas. Aí por isso, no dia de hoje, né, a gente está lançando o Instagram do nosso CEO, Zeca, né? Hoje vai sair o primeiro vídeo lá. Não sei nem se podia falar, mas eu já tô falando. Já deu um Spoiler. spoiler Spoiler, aqui, né? vai sair o primeiro Quem sabe vídeo faz ao lá. vivo, né? É isso, é isso. E eu gostaria de convidar você para seguir, né? zecaviana.pro, né? De profissional. E lá a gente vai Viana com falar. 2N, só pra, né? Viana com 2 N's. E a gente vai falar um pouco dos bastidores. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui hoje é o tipo de conversa que a gente quer levar para esse Instagram, para humanizar, assim, a forma como a gente faz as coisas, né? Não é só um CNPJ que está ali, são pessoas por trás. Né? Por trás do CNPJ tem vários CPFs que fazem acontecer. E, enfim, é isso que a gente quer levar para 2026. E que nem diz um cara que eu admiro, o João Adib, produto que não tem cara, não Não vende. vende. Então a gente quer mostrar como é que é o Rede Frota, justamente para que os nossos clientes saibam quem está por trás disso, quem são as pessoas que trabalham no dia a dia. Por isso que eu te agradeço muito por ter vindo aqui nesse podcast, para a gente começar a dar esses passos em direção cada vez mais a mostrar os rostos de muitos talentos que a gente tem no backstage, digamos assim, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, se a gente está entregando para os nossos clientes a melhor solução, tem uma gama de pessoas que está trabalhando, que está ficando até tarde no escritório, que está deixando de ficar com a sua família para poder entregar para eles algo muito melhor que vai facilitar o seu dia a dia, né? Muito bacana, pessoal. É Agora uma isso? pergunta para Paula. Não. Vamos lá para E aí, encerrar, Paula? Paula. O jogo tem que virar. Você O já jogo foi tem que virar. caminhoneira, né? Não sei se quando você era caminhoneira, você já chegou a utilizar o Rede Frota, mas provavelmente você conhece muitos caminhoneiros que estão aí no dia a dia, nas rodovias e tal, e passam para você as impressões sobre o Rede Frota. E aí, o que que o pessoal fala do Rede Frota para você? Na minha época ainda o Rede Frota não existia, mas hoje eu tenho contato com muitos transportadores e eles estão tendo sim um feedback positivo dos motoristas, principalmente a questão que a gente já falou aqui nos outros podcasts sobre a facilidade de utilizar a ferramenta, que essa é uma das maiores dificuldades que os motoristas têm hoje, essa dificuldade com a tecnologia, né, com essa inovação. E muitas empresas não têm esse atendimento humanizado de explicar como que realmente funciona, que é um dos diferenciais do Rede Frota e do Grupo Marajó como um todo em todos os serviços, de prestar esse atendimento para a transportadora e treinamento até para os seus motoristas. Então, basicamente, tem sido bem positivo e eu acredito que essas soluções vão trazer agilidade e economia para as transportadoras, que a gente precisa realmente que isso aconteça. Show de bola. E assim, o meu recado para todas as transportadoras também é falar de um produto que a gente tem, que ele é único, que é o cartão, né? É o cartão de despesas, né? O Kellyton é o nosso gerente responsável por esse produto. Ele está aqui com a gente, aqui, participando aqui, como ouvinte. É um produto que ajuda muito as transportadoras, porque você consegue fazer o pagamento da viagem para o caminhoneiro dentro de um cartão que você tem um controle, você tem gestão, né? Você não deixa o seu caminhoneiro, o seu funcionário sem aquele crédito para você viajar. Então, assim, é um merchan que eu estou fazendo aqui, mas o produto é tão bom que, assim, a gente está tendo uma demanda muito grande desse produto, né? E a gente está divulgando muito pouco ainda, porque, assim, é tanta gente pedindo, né, o produto que ajuda realmente a vida do cara, que a gente tá assim, fazendo um pouco marketing, tá muito marketing boca a boca. E agora aqui, né, nesse podcast aqui, tô fazendo o primeiro, né, divulgação aqui ao vivo e a cores aqui para vocês. É um produto muito legal que o time de produtos desenvolveu. E nós acreditamos que o sucesso é inevitável, né?
Tudo que é Com toda feito com certeza. amor e dedicação, igual vocês têm proporcionado isso de sanar as dores dos transportadores e dos motoristas, eu tenho certeza que vai ser bem aceito, porque vocês vivem de fato a realidade do transporte, né? Principalmente por atuar em áreas que não existe tanta estrutura. Sim. E eu queria aproveitar aqui o momento, né, para mandar um recado para todo o meu time, né? Eu acho que assim, galera, a gente tem um ano de 2026 desafiador. Eu acredito muito em vocês. Eu acredito plenamente em cada um de vocês. Que cada um de vocês vai conseguir entregar seus objetivos e a gente vai fazer um ano de 2026 espetacular. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira é que muitas vezes você tem que se imaginar na situação, né, para você poder sentir aquela sensação e você caminhar para ela. Então imaginem a gente em dezembro de 2026 comemorando todas as conquistas, todas as superações, todos os desafios que a gente tem aí para a gente entregar no ano de 2026. Eu conto muito com vocês. Queria deixar aqui um Feliz Natal para vocês e para a família de vocês, um Feliz Ano Novo. A gente não vai estar junto na hora da virada, mas sintam-se abraçados por mim. Um grande abraço para todos vocês. É isso. Quer deixar um recado, Paula? Dá um recado também. Empresa, você também, depois você. Pessoal, Vai. é um ano muito importante para todos nós. Como o Zeca mesmo fala para mim, Paula, é hora da gente marcar um golaço, então vamos deixar nossa marca, construir realmente uma história no grupo. Então, unindo forças, eu tenho certeza que nós chegaremos muito mais longe e muito mais fortes também. Então, nós passamos muito tempo juntos, então é o momento da gente transformar essa jornada também em algo leve, algo prazeroso e com muitos resultados. Então, vamos estar junto e contem comigo. E assim, a gente passa mais tempo com a equipe do que com as nossas próprias famílias. Isso é importante. A valorização das pessoas. E tem um artigo que fala o seguinte, enquanto o Gabriel pensa no discurso dele, que ele fala o seguinte: se você no trabalho tem nenhum amigo, a sua produtividade ela é baixa. Se você tem um amigo, a tua produtividade vai a 30%. Se você tem dois amigos, ela supera 60%. Então, isso que você falou de ter um clima leve, né? Eu acho que é super importante e essa construção das relações, elas são super importantes, né? Então, assim, eu acho que isso é um detalhe importante. Vai lá, Gabriel, para Tem sua mensagem. tem uma frase, né, que o Éder, que é o nosso presidente, gosta de falar, que eu gosto dessa frase bastante também, que é da Madre Teresa de Calcutá, que é: não deixe que nenhuma pessoa saia da sua presença, né, sem se sentir melhor ou mais feliz. E eu acredito que é assim que a gente tem que levar o nosso 2026, né, que seja um ano de muito trabalho, de muita superação, né, que sempre quando a gente tem muito trabalho e a gente trabalha forte, a gente tem a superação. E eu tenho a plena certeza que nós vamos, assim, conseguir enfrentar todos os desafios que a gente tem para 2026 e vamos ajudar muitas transportadoras, muitos caminhoneiros, e será um ano de vitória. Então, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo para você que está assistindo esse vídeo, que 2026 seja o melhor ano das nossas vidas. Amém, é ótimo. Pessoal, e se você ficou até aqui, que Deus abençoe muito, que você se sinta abraçado e que você saiba que nunca estará sozinho, mesmo à distância, o Sejag está aqui para ser a sua casa, para ser o seu ponto de apoio, o que vocês precisarem, vocês podem contar conosco. Mandem mensagem que a gente sempre responde e estamos aqui trazendo conhecimento, trazendo soluções para que a vida de vocês sejam mais facilitadas na estrada, apesar de todas as dificuldades. Então, que Deus abençoe vocês. Obrigada por todos vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Acredito que esse propósito do Seja Águia de alcançar pessoas, ele tem se concluído, porque a gente sempre fala, se uma pessoa for tocada por qualquer coisa que a gente fale aqui, a gente já cumpriu o nosso propósito. Então, como último episódio desse ano, nós queremos que no próximo ano será melhor ainda, com muitas novidades, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, um beijo, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, e sintam-se abraçados.